pessoal, tudo bem? A aula de hoje será atendendo à solicitação de uma ex-aluna minha, a Kátia Assunção. Tudo bem, Kátia? Está surtindo efeito, as pessoas estão entrando em contato e pedindo alguns esclarecimentos, né? Algumas dúvidas sempre ocorrem e nós somos seres humanos, as dúvidas sempre ocorrerão. Que bom, né? Porque a gente pode evoluir sempre. Isso é um sinal da evolução humana. Bom, mas a dúvida da Kátia é a seguinte: ao invés de e em vez de. Olha, realmente, às vezes a gente está conversando e não sabe exatamente assim, putz, eu vou usar ao invés ou em vez? Como é que eu faço, né? Bom, até que é simples, tá? Ao invés de, o termo ele é utilizado quando a pessoa quer expressar algo contrário, alguma oposição, oposição de ideia, oposição de ação, né? E o em vez de é o mesmo que você usa o em vez de quando você quer substituir algo. Como assim, Gustavo? Eu vou explicar. A melhor forma é dando exemplo. Ao invés de, né? Então, ó, ao invés de subir, desci, né? Está dando uma ideia de contrário, de uma situação ou de uma ação contrária, né? Se você fechar os olhos e pensar neste exemplo que eu dei, ao invés de subir, desci, fecha os olhos por um momento. Visualiza, olha, ao invés de subir, desci. Você não está enxergando uma situação contrária, uma situação oposta. O mesmo acontece que, ao invés de virar à direita, virei à esquerda. Fechando os olhos, você vai perceber, você vai enxergar, você vai visualizar essa contrário, o sentido contrário, né? Ao invés de virar à direita, virei à esquerda. Ao invés de virar à esquerda, virei à direita. É um sentido oposto. Você pegou os sentidos opostos. Você consegue perceber isso, né? Você pode trocar também, ao invés de, ao contrário, né? Ao contrário de subir, eu desci. Ao contrário de virar à direita, eu virei à esquerda. Então, ao invés de, você utiliza quando você quiser expressar uma oposição ou algo contrário, tá? Um pensamento, uma ação contrária, oposta. E em vez de, você usa normalmente em substituição. Sabe aquela música do Leandro e Leonardo? Em vez de você ficar pensando nele, pense em mim. Então, você está pedindo para que a pessoa lá substitua ele por você. Em vez de pensar nele, pense em mim. É uma substituição de pessoas. Em vez de ir ao teatro, fui ao cinema. Eu fiz uma escolha, né? Uma substituição. Eu substituí uma coisa por outra. Em vez de doce, comi salgado. Você substituiu. Não é uma oposição, e sim uma substituição, né? Aliás, aqui essa música está corretíssimo o emprego do em vez, tá? Bom, Gustavo, mas eu vou ter que pensar todas as vezes que eu for falar e tudo mais. Tá, ok. É chato, né? Você ter que cortar uma ideia, você está lá numa roda de amigos, de repente você tem que cortar a ideia para. Nossa, mas eu vou usar agora em vez de ou ao invés de? Né? Você não pode cortar o pensamento, você está lá na conversa, né? Você não pode perder o fio da meada. Na dúvida, numa conversa informal, numa conversa entre amigos, enfim, tá? Numa conversa qualquer, na dúvida, você use em vez de. Na dúvida, você pode usar
em vez de, né? Porque é um termo mais abrangente e pode ser utilizado em qualquer situação. Mas veja, numa conversa, numa pressa, numa dúvida, se você for fazer uma prova, né, e valer nota, for uma questão, você pare e pense. Ao invés de, eu uso como oposição, como ideia, como sentido contrário. Em vez de, eu uso em substituição a algo, né? Em vez do doce, comi salgado. Em vez de ir ao cinema, fui ao teatro. Em vez de pensar nele, pense em mim. Isso reflete uma substituição. Agora, quando você quer refletir algo contrário, uma oposição, então você vai usar ao invés de. Fez algo contrário, fez uma oposição ao invés de. Substituiu, você utiliza em vez de. Então, é isso. Kátia, tá explicado? Qualquer dúvida, pode me escrever que o prof responde. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.